Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Vidas, e hoje nós vamos discutir sobre o impacto da pandemia, o Covid-19, no mercado de trabalho, pontuando alguns desafios enfrentados pelos trabalhadores, empresas, microempresas e como o direito do trabalho atuou para mitigar esses desafios. E hoje aqui no nosso podcast nós temos 8 participantes, toda a galera aqui da área de direito, sejam todos muito bem-vindos. E para dar início, nós vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças que afetaram tanto os empregados como os empregadores, né, microempreendedores, e, consequentemente, surgiram muitos desafios a serem enfrentados no mercado de trabalho. E quem vai falar um pouquinho desses desafios para a gente vai ser Emílio. Emílio, fala para a gente quais os desafios enfrentados nessa época do Covid-19. Então, Letícia, a pandemia da Covid-19 trouxe desafios para o mercado de trabalho como, exemplo, prejuízos financeiros, né, que levaram à demissão e encerramento de muitas atividades. Tem até um estudo, né, que é global, tendência da Mercer, que diz que a queda de empregos formais e informais foi uma das mudanças mais impactantes sentidas de maneira imediata por milhares de pessoas ainda no início da pandemia, né? Infelizmente, muitas empresas tiveram prejuízos financeiros que acarretaram em demissões ou até mesmo encerramento das atividades, foi o que ocorreu. Além disso, em outras ocasiões, a pandemia influenciou diretamente na saúde dos profissionais e dos familiares, impactando na motivação, disposição, na continuidade das atividades de trabalho. Nesse contexto, a necessidade de desenvolver a empatia e de um respeito ainda maior pelas pessoas dentro das organizações se mostrou ainda mais importante. A pandemia trouxe também problemas psicológicos para alguns trabalhadores, os levando a se afastarem por tempo indeterminado de suas atividades, impactando na saúde dos profissionais e familiares, afetando a motivação, a disposição para o trabalho. Apesar das iniciativas, o home office também trouxe imensos desafios, né? Nem sempre os espaços físicos comportavam tantas pessoas trabalhando ou estudando ao mesmo tempo. As crianças interrompiam os pais durante as reuniões, os pais participavam ativamente das aulas online dos filhos. Todos nós tivemos que nos adaptar a essas situações e sermos bem tolerantes. Com o desemprego, que nós falamos anteriormente aqui, muitas pessoas não puderam pagar seus aluguéis e se tornaram em situação de rua. Foi uma situação bem calamitosa. Então, coube ao poder público implementar medidas de diminuição da pobreza como auxílio emergencial. Sim. E diante desses desafios, pessoal, como foi abordado aqui pelo nosso colega, no Brasil foram editadas diversas medidas provisórias para flexibilizar a relação do trabalho. Eu quero trazer aqui para vocês quais as medidas que foram implementadas, né? Para dar início aqui, a medida provisória 936 de 2020, né, que da Lei 14.020 de 2020, convertida, né, que ela foi convertida, criou um programa emergencial de manutenção de emprego e de renda, que foi uma das mais importantes legislações de emergência, permitindo a redução proporcional da jornada de trabalho e salário, além da suspensão temporária do contrato de trabalho. Outra medida também que foi implementada foi a medida 927 de 2020, que ela trouxe uma série de medidas para flexibilizar a legislação trabalhista durante a pandemia, né, como a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, permitindo que os empregadores pudessem antecipar o período de férias sem seguir o prazo habitual de aviso com 30 dias de antecedência. Assim como o nosso colega Emílio falou aqui, foi adaptado o home office, né, facilitou, né, a adoção do teletrabalho, né, as pessoas começaram a trabalhar de casa. Também foi implementado o banco de horas, né, aplicou o prazo de compensação de horas não trabalhadas, permitindo que as empresas utilizassem o banco de horas de forma mais flexível. Suspensão de exigências administrativas em segurança do trabalho, né, que foi a suspensão temporária de exames médicos ocupacionais, com exceção dos demissionais. Diferimento do recolhimento do FGTS, que permitiu o adiantamento do FGTS, o pagamento do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por 3 meses com parcelamento posterior. Também acelerou a adoção do home office, e muitas empresas passaram a operar remotamente, pessoal. E com isso, as empresas tiveram que fornecer equipamentos, reembolso de despesas, controles de jornada e direito à desconexão. Uma das coisas também, pessoal, que foi as licenças e afastamento por questão de saúde, né?
Com o aumento do afastamento devido à contaminação por Covid-19, houve uma necessidade de ampliar protocolos relacionados ao afastamento por doença. Além disso, algumas empresas e órgãos de fiscalização precisaram lidar com a questão de assédio e discriminação envolvendo trabalhadores que contraíram a doença, tá? Isso foi algo a ser trabalhado. E junto com as medidas provisórias, também foram implementadas leis e normas que foram adotadas com função de proteger o trabalhador. E quem vai falar um pouquinho para a gente é a Aliciana sobre a implementação dessas leis. Então, oi, Tícia, vou trazer um pouco das leis aqui, né? É a Lei 14.151 de 2021, que fala sobre o teletrabalho para gestante. A lei disciplinou o afastamento da trabalhadora grávida no trabalho presencial durante a pandemia do Covid-19, determinando que a gestante ficasse em teletrabalho, expediente remoto ou de outra forma de trabalho à distância sem prejuízo da remuneração. Essa lei foi posteriormente alterada pela Lei 14.311 de 2022, a qual limitou o afastamento às grávidas que não tiveram completado a imunização contra a Covid-19, além de permitir que as gestantes que não pudessem voltar ao trabalho presencial fossem realocadas em atividades executáveis em ambiente remoto, também sem diminuição da remuneração. Ela permite que as trabalhadoras gestantes sejam afastadas para cumprir suas atividades também. Outra lei também que vem a se cumprir diante dessa pandemia foi a Lei 14.128 de 2021, que trata da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estabelece a possibilidade de a educação básica ser oferecida de forma não presencial, em situações excepcionais, como durante a pandemia de Covid-19. Essa legislação visa garantir a continuidade da aprendizagem, permitindo o uso de tecnologias e métodos não presenciais, além de assegurar que as instituições de ensino adotem medidas para garantir a inclusão e a qualidade da educação. Logo após, tem a Lei 14.020 de 2020, também conhecida como a Lei do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Foi criada para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ela estabeleceu medida para a prevenção do emprego e da renda dos trabalhadores, permitindo a redução de jornada de salário e como a suspensão temporária do contrato de trabalho. Os principais pontos assim que essa lei ela inclui é a redução de jornada de salário. As empresas podiam reduzir a jornada de trabalho e os salários dos empregados, como compreensão por meio do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Segundo ponto que ela aborda também é a suspensão de contratos, possibilidade de suspender contratos de trabalho, também com a garantia de benefícios para os trabalhadores. O terceiro ponto também é o estímulo. A lei visou proteger os empregos, incentivar a manutenção da força do trabalho e garantir a proteção social aos trabalhadores durante a crise. E diante de tantas coisas se fazer e pensar para trazer melhoria durante um momento tão difícil, né, que foi o Covid-19, um dos benefícios que ajudou muito foi o auxílio emergencial. Não é mesmo, Evelyn? Então fala pra gente um pouquinho sobre o auxílio emergencial. Então, pessoal, quem não gostou do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial foi um benefício criado pelo governo federal brasileiro em 2020 para dar suporte financeiro a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Impactados pela crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, a ideia era garantir uma renda mínima para a população mais vulnerável, enquanto as atividades econômicas eram reduzidas devido ao isolamento social. Os principais aspectos foram o valor do benefício. Inicialmente, o auxílio era de R$ 600 por pessoa, ou de R$ 1.200 para mães solteiras. Esse valor foi pago em 5 parcelas e, posteriormente, foi reduzido para 300 nas parcelas de extensão. O público-alvo foi trabalhadores informais, autônomos e desempregados sem vínculo empregatício formal. Pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total de até 3 salários mínimos, excluindo os beneficiários de aposentadoria, seguro-desemprego e Bolsa Família, sendo que, nesse último caso, houve uma migração automática para o benefício de maior valor, o auxílio emergencial. Os critérios de elegibilidade: pessoa com mais de 18 anos, exceto mães adolescentes. Renda mensal familiar de até 3 salários mínimos ou até meio salário mínimo per capita.
não ter recebido rendimentos tributáveis acima de 28 mil em 2018, entre outras restrições. O programa começou em abril de 2020 e teve várias prorrogações, com valores reduzidos nas últimas parcelas. Em 2021, o auxílio foi retomado com valores entre R$ 150 e R$ 375, dependendo da composição familiar. O auxílio teve um impacto significativo na economia, ajudando a reduzir a pobreza extrema, injetando recursos em setores mais carentes. Entretanto, gerou um custo fiscal elevado e levantou discussões sobre os desafios do ajuste fiscal no pós-pandemia. E uma das maiores preocupações, obviamente, pessoal, era com a vida, né? Com a saúde das pessoas, a segurança. E com isso a legislação e as regulamentações focaram em protocolos a serem seguidos. E quem vai falar um pouquinho sobre saúde e segurança, né, dos trabalhadores vai ser a Bia. Bia, fala pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Bom, Letícia, acho que todos nós sabemos que a pandemia mudou muita coisa, né? As pessoas precisaram se adaptar rápido, seja trabalhando de casa ou adotando novos protocolos nos locais de trabalho. Com essas mudanças vieram também alguns desafios. As preocupações com a saúde ficaram ainda maiores. Garantir a segurança passou a ser essencial, tanto para quem está em home office, quanto para quem continuou no ambiente físico. E falando nisso, vocês sabiam que o número de casos de ansiedade e estresse também aumentou durante esse período? Isso mostra o quanto a segurança do trabalho precisa incluir, além das medidas físicas, o cuidado com a saúde mental. E é claro que não dá para falar de saúde e segurança sem mencionar a saúde mental dos trabalhadores. A pandemia trouxe uma carga emocional muito grande e é importante que as empresas estejam atentas a isso. Oferecer apoio psicológico, incentivar pausas durante o trabalho e criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar sobre suas dificuldades são ações simples, mas que fazem toda a diferença. Ficou evidente que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. A ansiedade, o medo da contaminação e as mudanças nas rotinas afetaram bastante os trabalhadores. Portanto, muitas empresas estão investindo em programas de apoio psicológico e atividades que ajudem a reduzir o estresse. O bem-estar mental influencia diretamente a produtividade e a qualidade de vida dos colaboradores. Pessoal, diante de uma pandemia, né, não tem como não pensar em saúde e principalmente em saúde mental. E hoje nós estamos aqui com a nossa colega Sulaima, né, que atuou, né, na linha de frente como enfermeira, trabalhando ali no Covid-19, e ela irá trazer alguns relatos desse período onde que eu acredito que se temia, né, tanto pela vida, você tinha que ter o cuidado de zelar pelas pessoas, mas também era uma preocupação se manter bem, né, se manter saudável diante de uma pandemia, diante do Covid-19. Pois bem, Letícia, é um prazer estar aqui, né, e principalmente falando sobre a pandemia, no qual eu, enfermeira, já formada há 19 anos, estava na linha de frente, trabalhando dentro de um hospital, então diretamente lidando, né, com os pacientes que vinham portadores do vírus. Então, nesse período, enquanto todo mundo estava em casa, ficou isolado, nós não. Nós fomos para a batalha, nós éramos praticamente obrigados a estar ali. A gente não podia se dar o luxo, né, de não estar trabalhando, porque era atividade essencial, né, como todo mundo sabe. E o meu relato como profissional de saúde vai pegar muito bem, se encaixou muito bem na questão que a nossa amiga Beatriz estava falando. Porque a cada dia de pandemia que se passava, eu acabei me sentindo mais desvalorizada e desmotivada na profissão de enfermagem. Porque o trabalho se tornou mais insalubre, até na verdade com risco de morte, e o número de pacientes aumentou mais de 100%, até porque as unidades de saúde elas fecharam as portas, né, porque não foi considerado como essencial, né, um serviço essencial, e todo mundo foi para o hospital, bater na porta do hospital. Então, isso gerou uma sobrecarga também de trabalho, porque se eu, em um plantão de 12 horas, atendia 60 pessoas, o hospital passou a atender 120 até 200 pessoas em um plantão. Então, quer dizer, já tinha
uma sobrecarga e que foi aumentando mais e acabou sendo tanto a população que adoecia fisicamente, mas também adoecia psicologicamente. Então, e tinha toda uma sobrecarga emocional. Por quê? Porque a gente acompanhava pessoas do nosso convívio vir a óbito em um curto prazo de tempo, né? Então, isso também nos assombrava cada dia. E esse período a gente acabou tendo que se afastar da nossa família. Meu exemplo, eu tenho pais 70 mais. Então, como que eu ia conviver se estava todo mundo se isolando? Eu estava na linha de frente. Então, eu passei, assim, 4 meses vendo minha mãe de uma janela. E com isso, a gente não teve incentivo nenhum por trabalhar na saúde, por trabalhar na linha de frente ali, frente a frente, com todo o risco. E esse desgaste físico, né? Por ter aumentado o trabalho e o psicológico. A pandemia, ela até nos dias de hoje, ela deixou uma sobrecarga para o serviço de saúde, então para os profissionais, e também vieram as sequelas, né? Tanto físicas quanto psicológicas, que vai nos acompanhar ainda por um bom tempo. Então, o mais importante a ressaltar a palavra da nossa amiga Beatriz, que falou sobre o que foi implementado pelo governo, né? E, na verdade, isso não foi implementado dessa forma, porque a gente ouviu muito falar, né? Que iria ter algum bônus, algum benefício, incentivo para os trabalhadores de saúde, e isso não aconteceu. Inclusive, eu não conheço nenhum profissional ou relatos de profissionais que receberam algum incentivo por estarem na linha de frente, né, durante a pandemia, e convivendo com o maior risco de morte no trabalho, que recebeu ou que receba algum auxílio, pelo menos psicológico. Acho que a gente tem aqui uma outra colega de trabalho, né, na saúde, que pode falar isso, se aconteceu ou não. De repente é uma experiência dela. Realmente, eu também participei, né, desse período da pandemia nos hospitais, e realmente não teve nenhum incentivo. E o governo, né, disse isso, como a nossa amiga, né, Beatriz, né, eu também não conheço, eu também não participei, não tive essa bonificação também não. Então, pessoal, um grande relato esse, né, da Sulaima e da Cíntia, pessoas que trabalharam ali, né, na linha de frente. E durante a pandemia do Covid, né, diversos setores da economia foram gravemente afetados devido às restrições de circulação, né, os lockdowns, e muitas empresas foram impactadas em sua maioria. E alguns setores que se diziam, né, mais essenciais, outros não essenciais, e isso gerou até uma polêmica, né, que vinha a trazer ao nosso pensamento. O que era essencial nesse momento, né, se não a vida, se não a saúde? A Amanda vai trazer para a gente falando, né, dos impactos sofridos nas empresas. As empresas, assim como os trabalhadores, as empresas também tiveram grandes impactos. Por quê? Porque elas lidavam com as vidas dos trabalhadores, né? Como lidar com a vida das pessoas, o que fazer, como abordar, como lidar, como implementar, o que dizer, né? Quem afastar, quem pode trabalhar, quem não pode trabalhar. Então, Amanda, fala pra gente aqui, né, um pouquinho desses impactos que as empresas sofreram. Então, Letícia, os impactos nas empresas foram muitos e foram significativos de várias maneiras. Um dos maiores foi a redução das vendas e da produção. Muitas empresas entraram em uma queda drástica nas vendas devido às medidas de isolamento social e o fechamento de lojas físicas. A produção também foi afetada pela interrupção das cadeias de suprimentos e pela falta de insumos. Com isso, ocorreu o aumento do endividamento. Com a queda nas receitas, muitas empresas tiveram que recorrer a empréstimos para manter as suas operações, o que aumentou o nível de endividamento e o risco de inadimplência. Com isso, acarretou o fechamento de negócios. Pequenas e médias empresas foram particularmente afetadas, com muitas sendo forçadas a fechar permanentemente devido à incapacidade de cobrir custos fixos como aluguel e salário. Também houveram mudanças no comportamento do consumidor. Houve mudanças significativas para o comércio.
com o implantamento das vendas eletrônicas, forçando as empresas a acelerarem sua transformação digital para atender a nova demanda. Amanda, além das empresas, também teve a galera que é MEI, né, pessoal? Para quem não sabe, o que é MEI são os microempreendedores, tá? Microempreendedor individual, que é uma categoria de empresa criada para formalizar trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores. E nós falamos agora, né, a Amanda trouxe para a gente sobre esses impactos na empresa, mas nós temos uma colega aqui com a gente que tinha uma empresa e precisou cortar alguns gastos e tomar algumas medidas, né, saindo do limitada para o MEI, né? E diante de toda essa situação do Covid, conta para a gente, Cíntia, você já, né, também falou da sua atuação na linha de frente como enfermeira, mas o seu esposo, né, você já nos passou com o seu esposo, vocês tinham uma empresa, uma vidraçaria. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você teve que sair do limitada e ter que ir para o MEI, né, você teve que voltar, você teve que meio que regredir, sendo já uma empresa grande, voltando para o MEI, por causa de todos esses desafios enfrentados pelos microempreendedores. Então, que você defenda aí essa classe dos microempreendedores, conta pra gente. Então, Letícia, eu vou contar um pouco, né, do meu relato sobre alguns impactos que eu e meu marido passamos no período da pandemia. Nós tínhamos uma empresa de vidro, já existia há 15 anos, tinha 6 funcionários, a empresa sempre teve ótimos rendimentos financeiros. Diante do cenário dessa pandemia e do isolamento social, começou a acarretar alguns impactos. A produção começou a cair, o rendimento financeiro também. Tivemos que reduzir gastos e até mesmo tivemos que dispensar nossos funcionários. Ainda conseguimos permanecer de portas abertas por mais 2 anos, somente eu e meu marido. Depois tivemos que fechar nossa empresa e começar a ser um microempreendedor e encarar uma nova realidade diante dos fatos que estava acontecendo. Ainda, até hoje, a gente vem sofrendo um pouco ainda desses impactos, porque não acabou, né, totalmente, mas bem menos. Mas, porém, agora, atualmente, a gente vive sendo mesmo um microempreendedor. Cíntia, aproveitando esse ensejo assim, que você está falando, eu também tive uma lanchonete, a gente passou por uma situação também muito complicada, porque logo que a gente abriu, nós ficamos, após reformar o espaço, nós ficamos no espaço por 5 meses e logo depois de 5 meses veio a pandemia, a gente teve que ficar com as portas fechadas, né? Uma situação bem complicada para a gente que investe tanto, igual você, que quando a pessoa começa nessa vida de empresário, ela começa de pequeno, ela começa como microempreendedor, depois ela vai para uma empresa grande e você drasticamente teve que retornar a algo por causa de uma situação. Eu acredito que não foi fácil mandar 6 funcionários embora, né? Porque além de você se prejudicar com a mão de obra, né, das pessoas, né? Você perdeu pessoas e também acaba que essas pessoas que trabalhavam para você perdeu seus empregos, né? Então a pandemia ela trouxe muitos desafios a serem enfrentados e o microempreendedor teve que encarar isso. Quem estava começando, como nós que tínhamos uma lanchonete, tivemos que parar no meio do caminho e ter que regredir para que não piorasse a situação, mas graças a Deus deu tudo certo. E assim também, né, como o governo criou medidas para apoiar os trabalhadores, também foi pensado em benefícios para apoiar as empresas, né, e os empregadores e os microempreendedores. Não sei se a Cíntia chegou a pegar algum desses benefícios, mas a Gisele vai estar falando para a gente quais foram esses benefícios, né, Gisele? Você fala um pouquinho para a gente o que as empresas tiveram de benefícios com isso, mediante esse caos que foi a pandemia. Então, Letícia, os benefícios eles foram criados, né, para apoiar os empreendedores e microempreendedores. Alguns principais deles foram o auxílio emergencial, né, que era um programa de transferência de renda para trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais, que é os MEIs. A prorrogação dos tributos, que foram várias esferas do governo, que eles prorrogaram prazos para o pagamento de tributos, como o Simples Nacional. Também houve os créditos e financiamentos, linhas de créditos com juros baixos e prazos mais longos, como o Pronamp, que era um Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, isenções e reduções fiscais. Algumas cidades e estados eles ofereceram isenções ou reduções em impostos locais, como o ISS e o ICMS.
a capacitação e consultoria, que eram programas de capacitação online e consultoria para ajudar na adaptação ao mercado digital. Apoiação e inovação, eram incentivos para inovação e tecnologias que ajudaram empresas a se adaptar às novas demandas. Esses foram os benefícios fundamentais para a sobrevivência de muitos negócios durante esse período bem desafiador. Assim, gente, o que a gente traz dentro de toda essa situação, né? Tiveram benefícios que não foram cumpridos, né? Disseram que foram implementados, não foram cumpridos. Tiveram empresas que faliram, fecharam, tiveram empresas que conseguiram permanecer de pé, pessoas, né, foram mandadas embora, logo após conseguiram outros trabalhos, mas vale lembrar, né, igual a gente falou aqui também da saúde mental, a gente foi dizendo sobre tudo aqui, mas o que importa é que, graças a Deus, todos nós que estamos aqui no podcast, nós sobrevivemos a esse caos, né, estamos aqui se reunindo para contar sobre isso, e o nosso podcast fala exatamente sobre isso, Pode Vidas, né, que se importa com as vidas das pessoas mediante a tudo isso que aconteceu, e assim nós concluímos, pessoal, mais um episódio do nosso podcast Pode Vidas, e hoje exploramos, né, os desafios e as medidas que impactaram diretamente a vida de todos nós, aos trabalhadores, grandes empresas, microempreendedores. A pandemia da Covid-19, ela trouxe mudanças significativas no direito do trabalho. E como vimos, a implementação de diversas medidas provisórias e leis emergenciais para proteger o emprego e garantir a continuidade das atividades econômicas foram essenciais. Além disso, a saúde e a segurança dos trabalhadores ganharam ainda mais relevância. Empresas tiveram que adotar protocolos rigorosos de higiene e distanciamento social para proteger funcionários. O impacto nas empresas foram variados. Enquanto algumas conseguiram se adaptar, foi como eu falei aqui, outras rapidamente, né, se adaptaram às novas condições e assim tiveram que enfrentar essas dificuldades, especialmente as microempresas que muitas vezes não tinham recurso suficiente para implementar mudanças e assim entrou o apoio do governo. Então nós agradecemos a todos os convidados por suas valiosas contribuições. Aqui a todos vocês, pessoal, muito obrigado, todos que trouxeram aqui, né, o seu ponto de vista, e a você, ouvinte, por nos acompanhar. Mas nós queríamos deixar uma pergunta aqui. Se você avaliar, né, aqui nós abordamos diversas falas sobre o que o governo fez e o que o governo não fez, e nós queríamos deixar aqui para você. Você acha que o governo resolveu todas essas questões sociais na pandemia, né? Ou até mesmo cumpriu com aquilo que ele disse que tinha implementado? A gente queria deixar essa questão aqui, e você que é nosso ouvinte, fique à vontade para responder se realmente o governo agiu como ele deveria ter agido e se realmente foi feito aquilo que ele disse que implementou. Tenha um ótimo dia. Até mais.